Olá pessoal, aqui é o Artes. Trago aqui para vocês um curso completo de lógica de programação, onde vamos trabalhar com o programa e ambiente do Delphi 7. Nesse curso eu vou estar mostrando para vocês a linguagem Objective Pascal, que é a linguagem padrão do Delphi 7. Então o curso ele está sendo especialmente preparado para a participação do torneio Invaders. E esse curso ele serve principalmente para as pessoas que não têm noção alguma em ambiente de desenvolvimento Delphi e também não tem nenhuma noção sobre lógica de programação. Então, para quem quer aprender desde o início algumas teorias e práticas, eu vou estar passando aqui nesse curso, ok? Primeiramente, a gente vai abrir aqui o programa do Delphi. Eu vou estar clicando aqui no iniciar todos os programas. No caso do meu, eu coloquei na pasta programação. Então você vai ter aqui o Borland de Delphi 7 e você vai abrir o programa do Delphi 7 aí no seu computador. Então o programa ele está sendo carregado. Após a abertura do programa, vou estar explicando aqui para vocês algumas janelas principais. Essa janela que eu estou movendo, ok? É a janela do formulário, cujo pode ser redimensionado do tamanho que você quiser. Geralmente a gente chama isso aqui da parte do design do nosso programa, da nossa aplicação que vamos fazer em Delphi. Então, é dentro do formulário que vai poder ser visualizado o seu programa. O tamanho do programa em relação aos pixels do seu monitor vai ser relacionado ao tamanho do formulário, ok? Por trás do formulário da janela Form 1, você vai ter a janela unit1.pass, que são os códigos em Objective Pascal que o Delphi ele vai gerar em relação ao ambiente gráfico. Então, será na janela unit1.pass que vamos executar alguns comandos de lógica de programação. Aqui a gente vai ter a janela Object Inspector, que é o inspetor de objetos, onde a gente pode chamar de propriedades de cada objeto que a gente possa inserir aqui. Então, por exemplo, eu estou com Form 1 selecionado e aqui eu posso alterar diversas propriedades do Form 1. Como por exemplo, eu vou modificar a propriedade Caption para a primeira aula e vou dar um Enter. Então vocês viram aqui que o título ele foi modificado como primeira aula. Aqui eu vou ter a janela do Object Tree View. Essa janela é especialmente para você navegar entre os objetos que você inseriu dentro do seu formulário. Então aqui você tem um total controle sobre ordem e sobre o nome de cada objeto que você inseriu dentro do formulário. Então, essas janelas aqui, inicialmente, vamos trabalhar muito com elas aqui no nosso curso. Aqui você vai ter a barra de menus do programa, ok? Você vai ter aqui o menu Help, onde você vai ter dicas do Delphi. Aqui você vai ter a barra de ferramentas, onde você vai encontrar guias, ok? Então, por exemplo, ele inicia na guia Standard. Essa guia oferece um suporte muito grande aqui nas nossas aulas, porque vamos utilizar diversas funções aqui que já estão dentro delas prontas. O sistema do Delphi ele trabalha com objetos prontos, então você tem que apenas fazer uma ação para aquele objeto funcionar. Então, por exemplo, na nossa primeira aula, a gente vai criar uma simples aplicação que vai gerar um resultado. Para isso, eu vou estar utilizando, ok? Primeiramente, se você quiser colocar qualquer objeto dentro do seu formulário, você vai clicar no objeto uma vez. Eu vou colocar o objeto Edit e vou clicar dentro do formulário.
Então o edit ele vai aparecer aqui. E do lado esquerdo, como vocês estão vendo, ele apareceu também o edit 1, ok? Então vamos lá, vou colocar um edit, vou colocar um componente do tipo button, ok? Vou clicar aqui e vou dar um clique. E por último, vou colocar um componente do tipo label. Vou clicar aqui e vou colocar um label, ok? O label normalmente é utilizado para apresentar algum resultado, ok? Que você venha fazer utilizando a ação do botão. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, você pode aumentar o espaço do label. Então vou clicar, ó, e vou arrastar como se estivesse aumentando uma imagem, um programa gráfico, ok? Bem simples. E você pode estar aumentando também qualquer um desses outros componentes, ok? E alterando sua propriedade. Então, por exemplo, o botão 1, vou colocar o nome ação, ok? Então vocês viram aqui, como eu falei, quando eu clico em um objeto, o objeto com inspector, ele vai mostrar aqui todas as propriedades possíveis que eu posso estar manipulando esse objeto. Agora vamos entrar na parte do código. Eu vou dar dois cliques, aqui eu montei o meu pequeno programa. Eu quero fazer um programa que eu digite aqui no Edit 1 uma palavra, clique no botão ação e essa palavra apareça aqui no Label 1, ok? Primeira coisa, quando você está fazendo um programa, vamos aqui colocar o tamanho correto dele, ok? Eu vou clicar no botão Run e vou clicar aqui em Run, ou então vou apertar a tecla F9. Pronto, apertando F9 ou indo no menu Run e clicando na primeira opção, você vai ter aqui o seu programa rodando, ok? Como vocês estão vendo aí, eu vou fechar aqui o programa, ele está sem nenhuma função, vou fechar o programa. Você pode também clicar nesse botão aqui, ó, ok? Tem tipo um play aqui verde, você vai clicar nele e o programa também ele vai rodar a sua aplicação. Se ocorrer algum erro no seu código, a aplicação ela não vai ser executada e o sistema do Delphi ele vai indicar no código fonte da aplicação onde você errou. Então vamos colocar uma ação do botão ação. Eu vou dar dois cliques sobre o botão ação. Eu cheguei aqui, ó, nos códigos do botão ação. Abaixo da opção Begin, ok? É um sistema como se fosse o corpo do código. Então aqui eu vou dar dois espaços, uma questão de organização, e vou colocar o comando label1.caption, ok? Lembrando que label1 foi esse componente que eu coloquei aqui, ó, ok? Então, label1.caption, esse caption quer dizer que ele vai receber alguma espécie de texto, é uma ação. Eu vou dar um espaço, ok? Eu vou colocar dois pontos e o sinal de igual. Esse dois pontos e o sinal de igual quer dizer que ele está recebendo alguma coisa. Então, label1 vai receber, ok? O edit 1.text, ok? Então, label1 vai receber o que eu digitar em edit1.text, ok? Esse edit1 ele é sequencial. Por exemplo, se eu clicar aqui e colocar um outro edit, ele vai ficar o edit 2. Então, isso é só uma questão de lógica, como vocês estão vendo aí. Para finalizar uma instrução aqui em Object Pascal, você tem que colocar um ponto e vírgula sempre no final, ó. Então, vamos colocar um ponto e vírgula. Então, aqui eu falei que label1 vai receber o que eu digitar em edit1.text. Então, ele vai receber o texto que eu digitar aqui em edit1. Vamos clicar aqui no botão Run, ok? Para rodar o nosso programa.
E aqui, por exemplo, eu vou colocar a palavra fórum, vou clicar em ação e vocês estão vendo aí que ele recebeu a palavra fórum quando eu cliquei em ação. Então isso aqui é a nossa primeira aplicação em Delphi, bem simples, né? Começou aqui a nossa lógica de programação. E para quem já fez isso aqui, vocês viram que não é um bicho de sete cabeças o Delphi. Vocês vão seguindo as aulas, que eu tenho certeza que a evolução virá. Agora outra parte importante. Após ter feito o nosso programa, da nossa primeira aula aqui, vamos salvar o nosso programa, ok? A gente vai clicar aqui no menu File e vamos clicar na opção Save All, né? Que é salvar tudo. File Save All. Ele vai pedir para você salvar na pasta Projects, que é do próprio programa do Delphi, né? Do instalador dele. Então vou selecionar aqui, ó. É interessante que se faça uma pasta com o nome das aulas para uma questão de organização. Eu vou selecionar uma unidade no meu computador aqui, ok? Então, quando for salvar, primeiramente, você vai salvar a unit, que é o código. Então, vou colocar aqui, ó, primeira aula. Primeira underline aula. Vou salvar. Agora ele vai salvar o project. Project 1. Então, vou colocar também primeira underline aula. E vou salvar. Ok? Ele deu um erro no projeto porque o projeto ele não pode ter um underline. Eu vou colocar tudo junto e vou salvar. E agora ele foi. O projeto ele não pode ter underline, ok? Porque essa forma de espaço tem como você fazer quando você tiver já com a aplicação pronta. A gente executa um comando lá, você pode modificar, por exemplo, o executável do programa, mas isso não é necessário, a gente está aprendendo agora. Pronto, após ter salvo a minha aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, ó, eu vou executar ela uma vez depois de salvar, ó, vou executar mais uma vez, pronto. Após ter executado mais uma vez, eu vou fechar a aplicação, vou fechar aqui, ok? E agora eu vou no menu iniciar meu computador, eu salvei aqui nessa unidade, ok? Na unidade G, dois pontos, eu vou acessá-la, e aqui eu vou ter meu pequeno programa. Eu vou ter um arquivo aqui, ó, executável, ok? Executável. Então, quando eu dou dois cliques, ele está executando aqui o meu programa que eu acabei de criar em Delphi. Meu pequeno programa, que eu digito uma palavra, clico em ação e ele apresenta a palavra no label 1, ok? Então essa aula aqui foi para a gente ter uma noçãozinha do que o programa do Delphi ele pode estar fazendo inicialmente, ok? Mais para a gente conhecer o ambiente de trabalho e a apresentação do código-fonte aí para vocês. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês aí na próxima aula do Delphi. Um abraço a todos.